Exemplo 5.12 é o seguinte. Encontre o potencial vetor de um solenoide infinito com N voltas por unidade de comprimento, raio R, que transporta uma corrente I. Isso, na verdade, é um problema em que não se calcula o potencial vetor pela solução da equação de Poisson. A gente vai usar um truque para fazer esse cálculo, que é o seguinte. Bom, primeiro, então, potencial vetor de um solenoide infinito, gerado por um solenoide infinito. Então é o seguinte, seja um solenoide infinito. Então a gente faz aquele enrolamento, né? A corrente entra, a corrente sai. Quer dizer, o raio é R, a corrente é I, a densidade de corrente de enrolamento é N. Então os parâmetros são esses, né? O raio aqui é R. Ele tem N enrolamentos voltas por metro. E a corrente I. Essas coisas de solenoide infinito, plano infinito, fio infinito, eles trazem problemas. Nesse caso, digamos que você queira calcular o potencial vetor, por exemplo, A de R, usando a solução da equação de Poisson, né? Então, μ0 sobre 4π, integral de J de R' dV' sobre módulo de R menos R'. Né? Assim? Na verdade, aqui não vai entrar a expressão JdV, mas IdL. Correto? É um tipo circuito, fios. Então, na verdade, o que vai acontecer é que você vai trocar esse cara aqui por IdL. Né? Na esfera a gente usou KdS. Fosse uma partícula em movimento, eu usaria QV, por exemplo. Quando você fizer uma integral desse tipo, e usando os extremos de integração de menos infinito a mais infinito, repare que eu tenho fio desde mais infinito até menos infinito, correto? Integral desse tipo costuma dar divergência. Não é? Integral de 1 sobre R. Existe uma chamada divergência logarítmica, nesse caso. Ele vai dar um ln de R, só que o R vai para infinito. Aí, problema. Problema porque, claro, não existe solenoide que chega na Lua. Né? Nosso solenoide é longo o suficiente para você ter que as linhas de campo ali dentro são praticamente paralelas. É isso que ele quer dizer com um solenoide infinito. Então, vamos nos desviar desta forma de calcular o potencial vetor e calcular de uma outra forma, assim, ó. A gente sabe que B é o rotacional de A. Foi assim que a gente definiu o potencial vetor. A partir da divergência de B nula, definimos isso aqui, correto? Vamos integrar essa expressão numa superfície. Vamos fazer uma integral de superfície. Então, que é um fluxo. Imagina que eu desenhe uma superfície que pode estar dentro do meu solenoide ou estar fora dele. Eu vou calcular, então, uma integral desse tipo aqui. Integral de superfície de B escalar ds.
sobre uma superfície S, que é igual a uma integral de superfície do rotacional de A escalar ds. Que quantidade que vem a ser essa aqui? Uma integral de superfície aberta de um campo que atravessa aquela superfície. É um fluxo. Isso aqui é exatamente o fluxo do campo B. Concorda? Repara que aqui eu tenho um B que está apontando para cima. Ele está atravessando uma superfície, tem um fluxo ali. Então isso aqui, essa integral é uma integral de fluxo. Agora, isso aqui eu posso usar o teorema de Stokes e dizer que isso aqui é igual a integral de linha de A escalar dl. O Gabriel percebeu no exercício anterior que o potencial vetor acompanhava a corrente. E de fato, né? Se você olhar para cá, a direção do potencial vetor é dada pela direção da corrente. Então, o potencial vetor, em qualquer desses caminhos aqui, ele circula junto com a corrente. Então, eu tenho a seguinte figura. Pega esse cara aqui, ó. Por exemplo, a uma distância R. Então, tá aqui. Tá? Eu tenho um campo B saindo do plano. Isso aqui é um R. A corrente circula no sentido anti-horário e o potencial vetor também circula junto com ele. O potencial vetor é assim. Entendeu? Enquanto o B está apontando para fora, o A está circulando junto com a corrente. Tá? Quanto que vale esse fluxo aqui? Eu vou pensar em R menor do que R. Quanto vale o fluxo? O fluxo é igual a integral de B escalar ds. Agora, lembra que no solenoide infinito o B é constante? A gente fez isso na aula passada, não fez? Usando a lei de Ampère. E a gente concluiu que o B, nesse caso, era μ0 vezes a densidade de voltas vezes a corrente I, na direção K, por exemplo. Então, este fluxo para R menor do que R é simplesmente o produto de B pela área, πr quadrado. Então, φB é igual a μ0 n I π r ao quadrado. E o potencial vetor aqui, esse potencial vetor, ele vai ser um A de R na direção de Φ. De tal maneira que resolver essa integral aqui não é difícil. Essa integral AdL, A e dl são paralelos, não são? Então isso aqui vai ser igual a A de R vezes 2πr, que também é igual ao fluxo, que é igual a de R vezes 2πr. Conclusão, para R menor do que o raio do solenoide, o A de R vale quanto? Se você passar dividindo, fica assim. E para R maior do que R, eu tenho aqui o fluxo limitado a essa região. E eu vou pegar aqui o caminho. Esse aqui é o R.
Então, o fluxo φB agora vai ser igual a B vezes a área total do solenoide, né? Vai ser simplesmente, então, μ0 NI vezes πr maiúsculo ao quadrado. Eu estou usando I maiúsculo para a corrente, né? Isso vai ser igual a A de R vezes 2πr. O potencial vetor A de R. Vem cá, existe campo magnético aqui fora ou não? Não tem campo magnético aqui fora. Lembra da aula passada? Um solenoide infinito, ele tem um campo uniforme dentro e não tem campo fora. No entanto, tem potencial vetor, não tem? Não nulo. Curioso, como é que pode isso? Tem algum conflito até aí ou não? Sim, mas o campo B tem. Então, aquele cara, apesar de existir, o rotacional dele deve ser nulo. Você deve verificar isso. Ver se o rotacional deste cara em coordenadas cilíndricas é zero. Vai ser. Tá? Eu te adianto, ele é zero. Então, lá fora não tem campo magnético, mas tem potencial vetor. Aí, Bohm e um tal de Aharonov criaram o seguinte paradoxo. Paradoxo em mecânica quântica. Muito legal. Todos os paradoxos de mecânica quântica são legais, né? É o seguinte. Vou desenhar aqui tá um paradoxo. Aharonov. Bohm. Paradoxo Aharonov-Bohm. Ele faz o seguinte. Pegue um solenoide. Tá? Esse sentido aqui é o sentido da corrente. Tem campo aqui dentro. Gere um feixe de elétrons aqui, ó. Um feixe de elétrons. Um feixe coerente de elétrons. Desligue a corrente primeiro. Desligue a corrente. Não há corrente alguma aqui. Você sabe que os elétrons possuem uma onda associada a ele, né? Uma onda de de Broglie. E eles se interferem. Lembra dessa história ou não? Interferência da função de onda. De fato, esses elétrons vão se interferir e gerar um padrão de difração aqui, ó. Eles não vão ser espalhados por esse cara? Vai ter uma difração. Tem um padrão assim. Esse é o padrão de difração. Tá? Então isso aqui, esse desenho que está aqui é quando a corrente I é desligada. Agora você liga a corrente. Liga a corrente. Os elétrons estão passando numa região do espaço onde não há campo, não é verdade? O que você espera que aconteça aí? Nada. No entanto, você vê que o padrão de interferência é deslocado. Essa quantidade aqui dela. Liga a corrente, o padrão é o amarelo. Liga a corrente, o padrão é o verde ali. Deslocamento. Aí, o paradoxo. Espera aí, como é que eu estou vendo um efeito aparentemente do potencial vetor, que é uma quantidade auxiliar para descrever o campo, numa região onde não há campo? O campo está aqui dentro. Aqui o campo é zero. Tudo isso porque você formula a mecânica quântica, que é a interação da radiação com a matéria, em termos de potencial e não de campos. Então, se você pegar a equação de Schrödinger para a partícula livre, vamos colocar assim, porque ali você tem elétrons livres, tá? É a partícula livre.
Esse cara aqui não é o P quadrado sobre 2M? Isso aqui eu posso escrever assim se quiser. 1 sobre 2M, IH cortado, operador gradiente ao quadrado, atômico de C. Né? Você lembra como é que você faz para incluir a interação eletromagnética no formalismo canônico? Você troca o P por P menos E sobre CA. Lembra disso? Não sei se você viu isso em mecânica analítica. Tá bom, então é assim que se faz. Quando você quer acoplar uma partícula ao campo eletromagnético, você substitui o momento cinético por um momento canônico. Bom, um dia você vai ver isso. Quando você faz isso aqui, a tua equação de Schrödinger fica assim, ó. Entendeu? Este A, mesmo que o rotacional dele é zero, seja zero, porque não tem campo lá fora, a solução dessa equação gera uma fase. E o curioso é o seguinte, não há contradição com a teoria eletromagnética, porque esse deslocamento aqui, ele é proporcional, tem elétron que passa por aqui e elétron que passa por aqui. A diferença de fase global é um fator que depende da integral de linha de ADL. Esse cara aqui não depende do calibre. O que é a integral de linha de ADL? É o fluxo do campo. Ou seja, os elétrons estão sentindo o efeito de um fluxo. Ainda que ele não interaja diretamente com o campo, ele percebe o fluxo. Porque o teu espaço é desconexo agora. Eu espero que eu tenha dado uma noção do que está acontecendo aí, porque eu estou sentindo que você não está apreciando isso. Né? Mas tudo bem, não importa, esse é um efeito interessante por esses caras aqui, que aparentemente interpretava-se como um efeito de potencial, sem ter campo, mas na verdade o efeito de um fluxo confinado. É como se os elétrons que passam perto desse cara aqui sentissem a presença de um fluxo confinado. Tá? Esse é o chamado efeito Bohm-Maharanov, e a celeuma que se criou aqui é que esse é um efeito não local. Então o elétron percebe um campo, talvez, ou um fluxo, mesmo não estando interagindo com ele diretamente. Tá?